Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Eu me chamo Anelisa e hoje a gente vai dimensionar uma dada potência dentro do meu inversor, tá bom? Então, vem comigo que você não pode perder essa. Queria te dizer que a gente tem um vídeo anterior a esse, onde a gente partiu do consumo em quilowatt-hora do meu cliente e definiu qual era o inversor que eu iria utilizar. Daqui para frente, a gente vai definir como dimensionar essa potência dentro desse inversor. Ou seja, nós estamos no segundo episódio dessa trilha, tá bom? Bom, lá a gente definiu que nós tínhamos 19,26 kW pico, tá? De módulos. E a gente tinha também, tá? 36 módulos de 535 watts pico, ok? Foi isso que a gente já trouxe lá do outro vídeo. Além disso, a gente tinha também um inversor lá, inversor de 15 kW, tá? Que foi definido, eu vou definir aqui com vocês, que a rede desse meu cliente é 220, 380 e eu vou escolher o inversor para esse tipo de rede, tá? Que é o inversor de 15K Intelbras G2, tá bom? Bom, como a gente já está pré-engatilhado aqui, eu vou pegar algumas definições do meu inversor diretamente do datasheet dele, tá bom? Vou deixar o datasheet aqui para vocês e vamos lá, vamos começar a definir então. Então a primeira coisa que a gente precisa definir do inversor é qual é a potência máxima dele. Qual é o P máximo, vou chamar de P max, que ele suporta. No caso desse inversor, 22.500 watts pico é o que ele suporta. Bom, além disso, a gente tem que pegar qual é a tensão máxima dele. Aqui a gente tem uma faixa de tensão de operação. Como eu quero que o meu inversor esteja operando, eu tenho que estar dentro dessa faixa, né? A faixa de tensão de operação, ela vai de 140 volts até 1000 volts, tá? É isso que eu tenho que ter na minha string. Eu não posso ter abaixo de 140 e nem acima de 1000 volts, tá bom? Existe também aqui no nosso datasheet uma faixa de tensão de máxima eficiência. Mais do que estar operando, eu quero ser eficiente, não é mesmo? E essa faixa de tensão ela é de 250 volts a 800 volts. Então, o ideal é que eu esteja dentro dessa faixa. Ana, não entendi. Como é que eu vou saber calcular se eu estou dentro dessa faixa? Calma, uma coisa de cada vez. Eu aproveitei aqui para pegar os dados do inversor, porque a gente já estava abaixo dele, tá? Outro ponto também que eu tenho que pegar é qual é a corrente máxima, tá? O I máximo que esse inversor suporta. Vamos pegar ali também? Qual é o I máximo desse inversor? O I máximo dele é de 13 amperes, tá bom? Outro ponto, além do I máximo desse inversor, eu preciso pegar quantos MPPTs ele tem. Então, o número de MPPTs que esse cara tem, tá bom? No caso desse inversor aqui, a gente tem 2 MPPTs. E a gente tem também o número de entradas, que a gente vai ver aqui ó, no datasheet dele, pela quantidade de corrente que ele tem. Em uma entrada ele tem 13 amperes e na outra ele tem 26, o que significa que ele tem 2 entradas aqui nesse outro MPPT, tá bom? Então, aqui eu vou ter uma entrada e aqui eu vou ter 2, totalizando então 3 entradas. Bom, definido isso, eu tenho os dados do meu inversor. Agora eu vou pegar os dados do meu módulo. Vamos lá? Eu preciso começar pegando a minha tensão de circuito aberto, tá? Outro nome que a gente chama comumente a tensão de circuito aberto é VOC, tá bom? O nosso VOC nesse caso é de aproximadamente, ó, vou aproximar para facilitar nossas contas, tá? De aproximadamente 50 volts, tá? É aquele 49 ali, tá? Bom, o nosso VOP, que é o V de operação, a tensão de operação, tá bom? A nossa tensão de operação ali é aproximadamente 42 volts, tá?
E também vamos precisar pegar aqui a nossa corrente de operação, IOP, tá? Nossa corrente de operação, que é ali de 12,91 amperes, tá? Pegamos ali 12,91 amperes. Feito isso, nós levantamos aqui os dados do módulo e nós levantamos os dados do inversor que nós precisamos coletar diretamente no datasheet deles, tá? Aí agora a gente vai começar a fazer a configuração. Então o que eu sei e o que é muito importante para mim? Eu sei que eu tenho 3 entradas no meu inversor, tá? E eu sei que eu tenho 36 módulos. Ana, por que você está falando da quantidade de módulos e a quantidade de entradas? Porque eu preciso definir quantos módulos eu vou ter por fileira. Idealmente, eu utilizo o máximo de fileiras que meu inversor permitir. É o melhor cenário, é a melhor configuração. Então, quantas fileiras eu vou ter? 3 fileiras. Então, qual é o número de módulos que eu vou ter por fileira? Então, o número de módulos por fileira será igual a 36 dividido por 3. Essa conta é exata e dá 12 unidades. Então, idealmente, eu deveria ter 12 módulos por entrada. Mas, Ana, e se fosse 38? Tá? E se fosse um pouquinho mais? Se fosse 38, nesse caso aqui, tá bom? A gente teria que fazer uma separação um pouquinho diferente. Lembrando sempre que, se eu tenho 2 entradas em paralelo, ó como é que é essas entradas nesse inversor aqui. Deixa eu até pegar com a cor do inversor aqui. Vamos lá. O meu inversor, ele possui assim, ó, uma entrada aqui e outras 2 entradas aqui também, tá? Só que fisicamente essa entrada é conectada direto e essa entrada, ela paraleliza e daí leva, tá? Como essa entrada aqui está em paralelo, ela obrigatoriamente precisa ter a mesma quantidade de módulos, mesma inclinação e mesma orientação. Deixa eu botar aqui o asterisco, tá? Mesmo número de módulos, mesma inclinação e mesma orientação. Então, eles precisariam ter o mesmo número de módulos, ok? Bom, sendo assim, eu teria que cuidar para sempre esses 2 aqui serem iguais. Esse aqui pode ser diferente, mas esses 2 aqui tem que ser iguais, tá bom? Então, no nosso caso aqui, a gente já definiu que cada fileira vai ter aqui 12 módulos. Só que agora a gente precisa verificar se a gente está dentro da faixa de máxima eficiência desse inversor, tá? Para verificar se a gente não está aqui, ó, na parte de baixo dessa curva e talvez a gente vai ter que separar só em 2 entradas, tá bom? Então, a gente vai vir aqui com 12, a quantidade de módulos da fileira, tá bom? Vezes a tensão do módulo. Qual é a tensão de operação do meu módulo? 42. Ok? Então, 12 vezes 42, eu tenho 504 volts, tá? 504 tá dentro da minha faixa, não tá? Então, se tá dentro da minha faixa do meu inversor, está ok. Feito, aprovado. Agora eu preciso verificar se não está extrapolando a minha faixa, tá? Então, vai ser 12 vezes... Então, vai ser 12 vezes 50, tá? 12 vezes 50 dá 600 volts. 600 volts, extrapolou meus 1000 volts? Não, né? Se não extrapolou meus 1000 volts, então está correto. Não pode extrapolar os 1000 volts, tá bom? Por que eu estou fazendo isso aqui com vocês? Nesse caso não extrapola, mas e se eu tivesse colocado 20 módulos aqui? Extrapolaria, não extrapolaria? Outro ponto. 50 volts é o padrão do módulo para 25 graus Celsius, ok? Numa temperatura ideal, tá? Se a gente vir aqui para o sul do país, para quem está no norte já pode até ir embora desse vídeo, deixa o like, o comentário e vai embora, tá? Para quem é aqui do sul,
essa temperatura baixa bastante aqui pra gente, podendo chegar até quase aqui, ó, até passar da casa do 0 graus Celsius, tá? No dia amanhecendo. Amanheceu, ele sobe a tensão de circuito aberto, tá? Então, amanheceu aqui, 0 graus Celsius, tá? Ou teve uma falta de rede ao meio-dia, um dia bem frio, tá? Pode sim ter uma temperatura baixa. Então, esse cara aqui do sul vai ter que fazer ajuste de temperatura. O que eu recomendo? Coloca um ajuste de 10%, que você não se incomoda. 10% geralmente garante até menos 10 graus Celsius. Aproximadamente. Vai depender do datasheet do módulo. Mas a maioria chega em mais ou menos isso aqui. Bota uma variação de 10% aqui, chama esse 50 de 55 e vamos embora, tá? Um pouco de cuidado, pessoal aqui do sul. Pessoal do frio, tá? O frio interfere aqui. Bom, pessoal, por hoje era isso. Ele é bem simples mesmo, bem tranquilo de dimensionar, tá bom, pessoal? Só tem que ter esse ponto de atenção. Se for colocar no mesmo MPPT, tem que ter a mesma quantidade de módulos, mesma direção e orientação. Ana, não entendi ainda. Beleza, vamos lá. Te imagina que esse cliente tem um telhado assim, tá bom? Desses 36 módulos, 24 vai ter que ficar de um lado. Você pode até botar os outros 12 aqui, tá? Mas esses dois aqui que estão no mesmo lado, eles têm que ser conectados no mesmo MPPT. Esse aqui, ó, tem que estar em paralelo com esse aqui. Enquanto esse aqui pode entrar sozinho no inversor, não tem problema. Sempre do mesmo lado, mesma orientação e mesma inclinação. Se eu tiver um telhado assim, ó, já tá errado, tá bom? Não é para colocar aqui e aqui, teria que ser assim, para colocar todo mundo no mesmo MPPT. Anne, se eu tiver 3 direções de telhado, você tinha que ter um outro inversor com 3 MPPTs, tá? Não é correto botar orientações diferentes, porque você perde eficiência. A gente também tem um vídeo sobre isso, tá bom? Bom, esse era o dimensionamento do inversor. Espero ter tirado a dúvida de vocês sobre como fazer. Agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui. Peço para que, se vocês gostaram desse vídeo ou ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo e até a próxima, pessoal!